Oi, gente, aqui é a Gisele e hoje nós vamos falar sobre todos os livros que eu li no mês de agosto. Na verdade, todos que eu finalizei, porque um eu já havia começado nos meses anteriores. Foi no total 5 livros. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei de cada um. E o que já tiver vídeo disponível, eu deixo o link aí para que vocês possam acessar. Vou começar pelos 2 e-books que eu li e que eu fiz um vídeo deles dois comentando um pouco mais sobre cada um deles. O primeiro foi Antes que o Café Esfrie, que é um livro japonês que ficou bem conhecido em sua versão em inglês. Ele chegou aqui no Brasil já assim com muita fama, né? Já era um livro bem conhecido. Eu acabei adquirindo o e-book porque estava super baratinho, estava todo mundo comprando, todo mundo lendo, e eu embarquei nessa também. Ele é um livro em 4 atos, porque o autor, ele adaptou uma peça de teatro para um livro. Ele trabalha com essa parte também de criar peças de teatro. Então ele aproveitou dessa que tinha dado muito certo, que ele tinha gostado muito do enredo, e transformou em um livro. O resultado é muito satisfatório, mas eu esperava mais. Não devido ao que as pessoas vinham falando, mas quando eu comecei a ler a narrativa, quando eu fui entrando, eu acabei criando altas expectativas. Mas o que fala basicamente? É um café que ele fica ali bem escondidinho, e a grande diferença desse café é que parece que lá o tempo não passa. As pessoas entram e a temperatura é sempre a mesma, ele fica no subsolo, então não tem janela. Tem um relógio que marca a hora certa e os outros marcam a hora errada. E ele é super conhecido por fazer viagem no tempo, né? Por possibilitar que os clientes façam essa viagem. Só que há várias regras e as pessoas que são atraídas até lá por conta desse boato, que inclusive já saiu nos jornais, acabam se decepcionando quando descobrem, por exemplo, que você pode sim voltar no tempo, mas nada do que você fizer vai mudar o presente. Então, se algo aconteceu comigo e eu quero voltar, sei lá, 2 anos, eu posso ir lá e fazer aquela situação de um jeito diferente, mas a minha situação no presente, quando eu retornar, ela não vai ter mudado. Além de inúmeras outras regras, e dentro, né, desses 4 atos, no caso desses 4 capítulos, a gente vai conhecer personagens diferentes, com motivações diferentes e que querem fazer essa viagem. Só que os funcionários são os mesmos, seguem uma linha assim do tempo, então apesar de ser personagens diferentes, é uma continuação da outra e uma história vai entrando também assim na outra, sabe? Então é bem legal, mas eu tava esperando principalmente que os finais de cada capítulo fossem mais surpreendentes e eles não são. Mas é gostoso, eu gostei de embarcar, sabe, a atmosfera, conhecer um pouco da cultura também japonesa, então por tudo isso valeu a pena. Daí o outro foi A Hipótese do Amor, que também é muito famoso. Esse livro, ele é um romance romântico mesmo, contemporâneo. A autora ela tem feito bastante sucesso com esses livros que são cientistas se apaixonando. E nesse a gente tem a Oliver, que ela é aluna do doutorado, e o Adam, que ele é professor no doutorado, só que ela não é aluna dele. Eles se encontram ali em um momento e a Oliver, ela tem uns amigos insuportáveis. Esse livro ele também não foi assim pro meu tipo, sabe, de ler como leitora. Mas a Oliver, ela tem uns amigos chatos, principalmente uma amiga que não quer sair com o cara só porque a Oliver já saiu com ele. Então ela, ai não, a Oliver é super apaixonada nesse cara, então não vou sair com ele. Mas a Oliver tá nem aí. E pra provar que ela não tá nem aí, ela vai arranjar um namorado pra ela, pra que a amiga fique ali com o caminho livre, tipo, ah, ela realmente superou o carinha, então eu vou sair com ele. Só que ela não consegue, né, arrumar esse namorado, e daí ela decide beijar a primeira pessoa que ela encontra, do absoluto nada, e convencer essa pessoa a ser o namorado de mentira dela. E é o Adam, que é esse professor que é conhecido por ser carrasco, por não falar com ninguém, por odiar pessoas, por andar totalmente de preto. E ela beija justamente ele. E ele embarca nessa loucura com ela, porque ele tem os motivos dele que a gente já percebe ali no início. E até aí, gente, tava tudo bem. Eu tava comprando aí o livro, a escrita é muito boa, é muito envolvente, sabe? As cenas, a forma como o autor escreve. Só que eles começam a fingir para todo mundo que estão namorando, tem os benefícios para cada um,
Mas aí você vê que eles estão se apaixonando e eles começam a mentir um para o outro para esconder essa paixão. Ela começa a inventar que está apaixonada por outra pessoa e ele fica inventando que também não quer porque não sei o quê. E aí ficou chato, porque eu queria que eles dois se entendessem. Apesar deles estarem mentindo para os outros, eu queria que eles, se entendessem ali. Então eu fiquei um pouquinho irritada com isso. Inclusive saiu um capítulo extra desse livro que eu comecei a ler, tá de graça na Amazon para quem tem o Kindle, né? Mas o que a autora fez? Ela pegou um trecho desse livro e escreveu na visão do Adam, porque aqui a gente só tem a visão da Oliver. E ela escolheu qual parte do livro, né? Tem um livro lá, uma lapa de livro. Ela escolheu qual parte para fazer a visão do Adam? Óbvio, né? A parte erótica do livro, que não é minha parte preferida. Eu achei uma vergonha alheia gritante essa parte desse livro em específico, não gostei. E ela ainda reescreveu pela visão do Adam. Então, quando eu comecei a ler e percebi que ia ser só isso, eu deixei de lado, né? Não gastei dinheiro, tava de graça, então já basta o e-book que eu comprei. E não é do meu interesse ler tudo aquilo de novo, sabe? Então, eu já não gostei da primeira vez. Mas enfim, para quem curte romance assim, que não é tão jovem, porque ela tem parece que é 26, ele 34, então eles são mais adultos. Para quem curte, eu acho que vai ser uma boa leitura. Daí o livro que eu já havia iniciado em outros meses e finalizei em agosto foi o primeiro volume de Os Miseráveis. Essa belezinha aqui, gente, é muito extenso. Deixa eu ver. Ó, ele tem 783 páginas. Era para ser lido em 2 meses, se eu não me engano, 2 meses e meio, porque era uma leitura conjunta, eu levei 5. 5 meses era a leitura dos 2 volumes, eu só li um, mas para mim, assim, foi sensacional, valeu super a pena. E do meio pro final, mais ou menos, ou um terço ali do final, a gente conhece um novo personagem, que é o Marius, que vai ser também muito importante aqui, apesar do protagonista ser o Jean Valjean. Eu não sei se compensa falar muito sobre o que trata Os Miseráveis, mas é basicamente um homem que ele, quando mais jovem, para alimentar a irmã e os sobrinhos, ele acaba furtando pão, né? Ele rouba ali um pão e ele é preso, enfim. E uma prisão assim que deveria ser, não lembro se era 1 ano, 2 anos, ele passa muito tempo porque ele fica tentando fugir da prisão. Quando a gente conhece esse personagem é quando ele tá saindo da prisão depois de muitos anos, preso por roubar um pão. Então ele mudou completamente quem ele era por ter ficado lá. E a gente começa o livro conhecendo um padre. Ele depois tem outras categorias ali dentro da igreja que ele vai subindo, mas se eu não me engano ele chega até bispo. E o bispo, gente, é o meu personagem, talvez o preferido, apesar de gostar muito também do Jean Valjean. Mas as críticas e as reflexões que esse bispo trazia pra gente era muito incrível. Daí tem o encontro dele com Jean Valjean. E esse encontro muda totalmente esse homem, porque esse bispo, ele tem a compaixão, ele tem a bondade dele, e ele toca muito a alma desse homem que a cidade não quer ele lá, porque ele tem um papel que informa a todo mundo, né, que ele é um ex-presidiário, que a gente tá falando, acho que é do século XIX, isso mesmo, do século XIX. Então a gente vai conhecer a França desse período. Tem a parte das batalhas também de guerra, que como contexto histórico, né, não envolvendo esse personagem em si. E quando ele se depara com essa pessoa que, apesar de tudo que ele representa, né, de ser um ex-presidiário, de ser ali um ex-detento, que mostra compaixão, ele muda muito. E é o Jean Valjean que a gente vai acompanhar aqui e no segundo volume, agora junto com o Marius. E eu tô gostando bastante, eu já comecei a leitura do segundo, ver se eu termino daqui para dezembro. Daí o outro livro que eu li foi Insubmissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo. Esse livro, ele é de contos, né? Tem Olhos d'Água dela também, que eu já li, já tem resenha aqui. E desse livro aqui, a resenha vai sair no domingo. Eu vou liberar ela para vocês, já está gravada. E eu gostei muito mesmo. No início eu não tava curtindo tanto. Não sei se os primeiros contos ali não me pegaram de vez, mas nossa, ali da metade pro final, assim, foi sensacional. Aqui a Conceição, ela escolheu contar histórias de mulheres, né, histórias muito tristes de mulheres, e cada conto leva o nome dessa mulher, que é um nome fictício. Ela nos conta aqui num tipo uma introdução
que ela ouviu essas histórias, mas que ela também acrescentou algo de fictício nelas, incluindo o nome das mulheres, que tem muita relação com o conto. Então a Conceição ela escolheu cuidadosamente qual seria o título de cada um deles. Eu gostei de muitos, nossa, muito, muito bom. É um livro muito triste, mas ele não fala só de um tipo de violência, ele fala de várias. Fala de também muito de esperança, de você sobreviver apesar de tudo, de você conseguir viver, conseguir ressignificar a sua vida. Então, para quem ficar interessado, espera a resenha de domingo para saber um pouquinho mais sobre o que eu achei. E é um livro que, na minha opinião, vale muito a leitura, apesar de eu achar que Olhos d'Água tem uma carga emocional maior do que esse daqui. Mas eu gostei muito, a escrita dela é incrível. Essa mulher, ela é incrível, né? E eu vou agora embarcar, né, nos romances dela. Eu já tenho uma aqui, que é o Ponciá Vicêncio, que foi o primeiro que ela publicou. E à medida aí que eu for lendo, eu vou comprando os demais. Então essa daqui foi minha penúltima leitura de agosto. Eu li em conjunto com o Clube da Jéssica, que é um canal que eu apoio aqui no YouTube. E essa é uma das recompensas. Então, muito, muito, muito legal mesmo. Daí um outro que eu li, eu tinha comprado ele usado, que é outra novelinha russa. Foi a última resenha que eu liberei para vocês. É um livro muito bonitinho, ele é capa dura, lá eu mostro um pouco da edição. E aqui a gente tem um livro bem curtinho, ó. Vocês vão ver que a diagramação ocupa pouquinho da página, tá vendo? E a gente vai conhecer um homem, apesar do título ser outra novelinha russa, aqui é um livro chileno. O autor, né, que é o Gonzalo Mayer, ele escolheu nos levar para o Chile ali do final, né, do pós-Guerra Fria, então início dos anos 1990, e contar pra gente a história de um homem, de um arquiteto que ele tá aposentado, ele é viúvo, ele acabou de perder a esposa, e ele não tem muito o que fazer ali realmente da vida, né, nas horas vagas, até que ele encontra um eletricista, e de uma conversa ali, surge a ideia de treinar xadrez, de jogar muito xadrez e de conseguir derrotar os russos, pelo menos no xadrez, porque tem todo o contexto histórico aqui, tem toda a influência da União Soviética na queda, né, da ditadura chilena, que o nosso protagonista aqui apoiava, que ele chama de regime militar. Então é muito legal, na resenha eu falei um pouquinho sobre isso também, que ajuda a entender o livro, e eu gostei muito, achei um livro muito melancólico, sabe? Muito solitário, melancólico, irônico. E apesar da gente querer ter raiva do protagonista, né, pelos princípios ali dele, a gente não consegue não se identificar também com muitos sentimentos que ele tem. Então eu acho que vale muito a pena. Ele é da Dublinense, então é um livro que é um pouquinho mais caro, por isso que eu até comprei ele usado. Mas se você tiver a oportunidade de ler, leia. É muito rapidinho, coisa ali de 2 horas você finaliza, porque realmente tem pouco texto, sabe? Mas é considerado um romance. Então, curti muito. Pronto, gente. E esses, né, foram os livros que eu li, os 5. Eu gostei muito, assim, só realmente li um que não foi tão agradável, assim, a leitura pra mim. Apesar de que eu li muito rápido, tá? A Hipótese do Amor eu li em 2, 3 dias, eu acho. Ele só não supriu ali o que eu estava esperando do romance, mas leitura super rápida. Então, comenta qual foi o teu livro preferido aí de agosto, né? Que tu leu, que tu mais gostou. Durante o mês de setembro eu também já tô lendo muito, 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 muito. Então, no final do mês eu trago o resumo dessas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui um outro vídeo, caso tu queira continuar assistindo. E a gente se encontra aí no próximo vídeo.